Seja bem-vindo à Teologia EATRE, Teologia para a Vida. Eu sempre falo com vocês, teologia tem que ser para a vida. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, né, nosso papo teológico sobre providência. Na primeira parte do vídeo, na verdade, do vídeo não, né, dessa matéria, nós conversamos sobre providência, né, os três aspectos da providência divina. Foi um vídeo ali de meia hora, foi bem interessante falar sobre esses assuntos, mas nós temos que fazer o segundo vídeo que trata dos falsos conceitos sobre a providência divina. E esses falsos conceitos, eles estão muito enraizados na teologia do Brasil, por medo, por preguiça, por conveniência, né? E nós precisamos tratar isso. Vamos tratar nesse vídeo aqui. Para você que não sabe, é a primeira vez que está chegando no canal, o Papo Teológico, a Conversa Teológica, são vídeos assim mais descontraídos, mais conversando a respeito de teologia sistemática. Já fiz sobre vários temas aqui no canal, tem uma lista dos estudos, vou mostrar para vocês onde vocês vão achar a lista. E essa é a segunda parte do vídeo sobre providência divina, tá? Os falsos conceitos da doutrina da providência. Eu estou usando, em todos os vídeos eu tenho usado o material do Berkoff, na minha opinião é o melhor material para a gente falar sobre isso, ele vai direto ao ponto de cada doutrina, ele abre espaço para a nossa conversa teológica, que é o que acontece, e eu vou deixar o link para esse livro aqui na descrição. Tá? Esse livro não tem físico por enquanto, talvez você até ache físico, mas se você tem Kindle, você consegue comprar ele baratinho, fácil de conseguir. Então, o link está na descrição aqui, beleza? Antes de começar, curta e compartilhe o vídeo. Quero te perguntar uma coisa, você assistiu o primeiro vídeo? Dá para assistir o segundo sem ter assistido o primeiro, tá? Mas eu recomendo assistir o primeiro também, tá bom? E depois você assistir esse aqui. Curta e compartilhe o vídeo, ajude outras pessoas, ó. Minha garganta tá ficando ruim já, né? Ajude outras pessoas a descobrir o canal, cara, e essas matérias que nós tratamos aqui. Esse é um estudo diferente, tem um monte assim aqui no canal, tenho certeza que você, seus amigos, a sua igreja vai gostar de descobrir. Olha só, deixa eu dar esse recado aqui de novo. Nós vamos ter lives no canal com sorteio na live, tá bom? Falei no primeiro vídeo, tô repetindo agora. Então seja ativo nas lives do canal para você vai poder ganhar Bíblia, vai poder ganhar camisa, vai poder ganhar livros. Eu tenho Bíblia para mandar aqui para vocês, é material novo, tá? Esse aqui é o que eu uso aqui no dia a dia, mas eu vou sortear durante a live, tá bom? Então já tem uma live marcada para acontecer aqui no canal. Para você pegar ela, você tem que se inscrever e ativar o sino de notificações, porque aí o YouTube te avisa quando tem live também, beleza? Você pode colaborar com esse projeto e com esse canal sendo membro do canal. E, cara, eu preciso muito da colaboração de vocês, tá? E graças a Deus, algumas pessoas têm colaborado, mas nós poderíamos ir mais longe se tivesse mais colaboradores, né? E aí fica a questão, seja colaborador do canal também, né? Você vai ajudar mais pessoas a descobrir teologia reformada. Vamos passar agora direto aqui para a nossa segunda parte no vídeo. Eu tinha marcado aqui, ó. Na nossa área de membros, você vai ter acesso a esse estudo aqui, ó. Calvinismo para arminianos, né? Que é o quê? A introdução ao calvinismo por um calvinista, né? Sem aquele monte de gambiarra que alguns arminianos fazem para você rejeitar a doutrina e tudo mais. Então, sendo membro, você já tem acesso a esses 9 vídeos aqui, além de uma infinidade de estudos que já estão prontos para você. O link desta página que vocês estão vendo agora está aqui na descrição. Alguns estudos estão abertos para todo mundo e alguns estão fechados aqui para membros, né? Se você quiser pelo menos conhecer, vai na descrição e veja eles. Se você quiser todos os estudos, seja membro do canal, tá? Clique em ser membro que você vai saber como funciona. Olha só, falamos aqui sobre os 3 aspectos, né, os 3 elementos da providência divina, de como Deus faz com que as coisas continuem acontecendo, como a sua criação continua acontecendo, sobre como Deus monta e executa a história do homem pela concorrência divina, e sobre como Deus governa todas as coisas. Dei vários exemplos no vídeo. Eu dei mais exemplos do que eu esperaria, tá? Tem muitos exemplos bíblicos lá também. Eu recomendo assistir a primeira parte que vai tratar disso aqui. E nós temos 2 conceitos errados que, assim, eles são só 2, mas eles podem se multiplicar, né? Pode haver, inclusive, uma mistura dos 2, mas os 2 são os mais comuns, tá? 2 conceitos errôneos sobre a providência divina, 2 conceitos falsos, né? Como a Berkoff fala aqui.
Ao estudarmos a doutrina da providência, devemos precaver-nos contra esses dois erros, tá? Quais são os erros? O erro deísta e o erro panteísta. O panteísmo, acho que ele está mais comum do que o deísmo na nossa atualidade. Fala aqui nos comentários. E faz o seguinte, na sua igreja, qual dos dois erros você acha que é mais cometido? Na sua igreja não, né? Você não vai querer falar da sua igreja. No Brasil, quais os dois erros são mais comuns? Coloca nos comentários aqui pra gente conversar no comentário também, tá? Olha lá, o erro deísta. Os deístas ensinam que Deus só se preocupa com o mundo de um modo bem geral. Deus, segundo eles, criou o mundo, estabeleceu suas leis e pôs em movimento e logo em seguida abandonou a sua sorte. Então, Deus, na ideia deísta, Deus criou o mundo, vou pegar aqui um exemplo, né? Criou o mundo, esse aqui não é o melhor exemplo de mundo, e o mundo, ele é composto por leis automáticas, não só o mundo, mas a criação por leis automáticas, e Deus, ele fez o mundo e deixou o mundo acontecer. Deus deu corda no mundo e foi embora. É isso que o deísmo ensina, tá? E aí o mundo vai acontecendo automaticamente. O mundo é autônomo nesse caso. O mundo é um relógio que tem energia em si só, né? A energia do universo não vem de Deus, vem de um esquema bem arquitetado por Deus. E aí Deus está longe assistindo o que acontece, ou ele nem está assistindo, né? O deísmo vai falar isso. Agora, para isso acontecer, Deus ainda deu o homem autonomia de pensamento e de raciocínio. Entende? O deísmo ensina o livre-arbítrio, tá? Deixa eu ver se Berkoff vai falar sobre isso aqui. Acho que ele vai falar também, né? Isto é, lhe deu corda como se fosse nós, eu citei o mesmo exemplo dele, e o deixou seguir o seu curso. Só quando algo se desequilibra é que Deus intervém em seu curso normal. Deus, portanto, é um ser alheio à sorte do mundo, tá? Agora, aonde que está o livre-arbítrio no deísmo? O livre-arbítrio surge no deísmo a partir do momento em que Deus não quer se intrometer nas coisas do homem. É claro que na Bíblia isso não acontece, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, né? Mas o deísmo ele não é cristão. O deísmo é uma ideia pagã da criação, tá? Que posteriormente influenciou o cristianismo pelo arminianismo. O arminianismo pega um pouco do deísmo e fala, não, Deus não pode intervir na vontade humana, né? O livre-arbítrio é que tem que ditar o que vai acontecer. Uma coisa que não tem na Bíblia, tal do livre-arbítrio, do jeito que os arminianos falam, tá? Logo, o arminianismo, ele é mais deísta do que cristão, entendeu? Por causa disso. Então, Deus, ele deu tudo que tinha que dar e agora ele fica esperando você aceitá-lo. Ele até faz com que o evangelho seja proclamado, mas é você quem escolhe, você é autônomo, entende? Independente de Deus. A gente não pode nem viver se não for Deus, né? A gente não pode nem acordar se Deus não fizer a gente acordar. Mas o deísmo ensina que pode. Então, olha só, esse é o primeiro erro da providência de Deus. Deus deu corda no mundo e correu. Está assistindo as coisas acontecerem. O cristianismo não crê no deísmo, tá bom? O cristianismo não acredita no deísmo, a Bíblia Sagrada não defende o deísmo. Pelo contrário, a gente vê um Deus que seleciona as pessoas que quer salvar, né? Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, como Paulo fala, e ele não apenas decide quem vai ser salvo, ele envia Jesus para que Jesus morra por essa pessoa, pague o preço por essa pessoa, e depois disso ele envia o seu Espírito Santo para que essa pessoa seja alcançada por ele. É um processo contínuo da vontade de Deus, da providência de Deus. O deísta vai negar tudo isso, ele não acredita que Deus está fazendo as coisas acontecer no mundo. Logo, o deísmo é anticristão, né? Obviamente, não dá para acreditar no deísmo por isso, mas é um conceito errado sobre a providência. E aonde que está a providência no deísmo, tá? Já que estamos falando de providência. O mundo tem autonomia própria, então Deus não precisa intervir nele, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária, né? Mas Deus não precisa fazer nada no mundo. Ele deixa que as pessoas façam todas as coisas do jeito que elas querem, entende? Cara, problemático o deísmo, né? O deísmo é mais comum hoje.
Você acha que isso aqui é muito comum? O panteísmo é uma tendência pagã, tá? Eu até diria que as bestas do Apocalipse são muito próximas disso aqui. Vai ter uma live, eu já teve, não sei que momento você está lendo, onde eu vou mostrar como que a deusa babilônica, tenta tomar o cristianismo e vai acontecer até a volta de Jesus, tá? Inclusive, eu vou lembrar você que nas lives vai ter sorteio de presente para quem participa, vai ser sorteio na hora da live, tá bom? O que ensina o panteísmo? O erro panteísta. O panteísmo não reconhece a diferença que existe entre Deus e o mundo. Ao agir assim, os identifica e não deixa espaço à obra da providência divina no verdadeiro sentido do termo. O panteísmo ensina que, em certo sentido estrito, não existem causas secundárias e Deus é o autor direto de tudo quanto acontece no mundo. E assim, mesmo os atos que atribuímos ao homem são realmente atos divinos. Deus é apenas uma presença que está perto e não longe de nós. Então, calma aí. Esse é o outro extremo. Mas o Berkoff quis focar no panteísmo no sentido que os hipercalvinistas tratam. Mas existe mais conceitos sobre o panteísmo, tá? No sentido hipercalvinista, Deus, ele faz tudo do jeito que ele quer. Até a sua vontade é plantada por Deus aí, tá? Toda a sua vontade, o mal ou o bem, é plantado. A providência divina ensina que o homem já é voltado para o pecado, então Deus não precisa plantar o pecado nele. O homem já peca naturalmente, então Deus pode usar isso para fazer a sua vontade, mas é algo que já está no homem e ele usa para isso. E o bem, né, o bem que a gente faz é o Espírito Santo que opera em nós. Então, como o homem é inclinado para o mal, o Espírito Santo nos leva a fazer o bem, tá? Mas somos nós que fazemos, né? A providência divina mostra que você, quando faz o mal, é você quem quis fazer, e mesmo que Deus abra caminho para que você faça, foi você quem fez. E o bem é feito por Deus, mas é você quem vai lá operar o bem, entende? Isso é a doutrina bíblica. O panteísmo vai falar que, já puxando a ideia do Berkoff sobre o hipercalvinismo, né? O panteísmo vai dizer que você faz todas as coisas porque Deus age em você, né? Então você não tem vontade, você não tem desejo. Tudo que você faz é como se você fosse um fantoche realmente. Isso é o erro dos hipercalvinistas, tá? O deísmo é o erro dos arminianos, mais cometido pelos arminianos, e o panteísta dos hipercalvinistas. Agora, dentro das religiões pagãs, o panteísmo não tem nada a ver com o calvinismo, tá? O panteísmo é aquela ideia de que tudo é Deus, sabe? Todo é Deus. Deus está em você, por exemplo. Há pouco tempo atrás, né? Pouco tempo não, já tem uns anos, né? Saiu um grupo de religiosos falando que você ia ativar o Deus dentro de você. Cristãos falando isso, entende? O budismo é muito isso também. Nós fazemos parte do todo. Logo, Deus é todo. Tudo acontece porque Deus age. A Deus é a natureza, entende? Você, como é parte da natureza, você também é Deus nesse sentido. Então, olha só, o panteísmo ele é outra ideia vinda do paganismo para o cristianismo. O deísmo no arminianismo, o panteísmo no hipercalvinismo, tá? O deísmo não é no hiperarminianismo, não. O arminianismo básico já puxa o deísmo. Já o calvinismo, ele tem a separação. Hipercalvinistas tendem ao panteísmo, o que é um erro, deve ser rejeitado. Aonde está a providência de Deus dentro do panteísmo? Não há, né? Porque não há separação entre Deus e a sua criação. Deus é tudo, então tudo é providência. Então o panteísmo é bem complicado por causa disso também. Então você não deve acreditar que você é um fantoche de Deus, não. Mesmo que Deus faça você ter desejos, é você quem tem, é você quem faz, é você quem busca, né? O sábio em Provérbios até fala que nós podemos desejar todas as coisas, mas é Deus quem determina o resultado final de tudo isso. Já deixando a ideia de que nós fazemos coisas, né? Os calvinistas
panteístas aí mais preocupados com o termo vão chamar isso de livre agência, onde Deus permite que nós tenhamos desejo, busquemos coisas, tomemos decisões, né? A livre agência seria equivalente ao que algumas pessoas chamam de livre-arbítrio, só que o livre-arbítrio para os arminianos, ele acaba sendo excluindo a vontade de Deus, né? Já na livre agência, não. A livre agência trata das coisas do mundo, das coisas naturais, considerando que Deus molda o nosso interior, sim, a hora que Ele quer. Mas o panteísta vai dizer totalmente o contrário, né? O Deus está dentro de você, e logo você também é divino. Usam muito aquela ideia de que você nasceu à imagem e à semelhança de Deus, né? Para puxar a ideia de que você é divino como Deus é divino. Entende? Isso é um erro. É um erro muito triste na teologia. O erro do hipercalvinismo, ele é pior do que o deísta, eu acho, porque o deísmo usa a vontade humana que existe até, né? Já o panteísta faz o homem virar um fantoche, algo que é inexistente na teologia, né? Então, o panteísta e os hipercalvinistas que puxam para o panteísmo são piores, né? Eu conheci um grupo recente aí que era voltado para o hipercalvinismo. E geralmente hipercalvinistas não admitem que são, eles ficam extremamente irados quando falam que são hipercalvinistas. Mas são, tá? São hipercalvinistas, sim. E você tem que tomar cuidado com o hipercalvinismo, porque ele não é calvinismo, tá? O hipercalvinismo é um tipo de panteísmo disfarçado de cristão. Então, rejeite-os, corra desse povo. Corra dos deístas também, eles não sabem o que estão ensinando, e corra dos panteístas também. Agora, e quando acontece um milagre? Vou explicar para você por que esse tema é importante. Deus determinou todas as coisas, não determinou? Eu vou citar meu exemplo para você entender como é que funciona. Deus determinou todas as coisas e todas as coisas acontecem do jeito que Ele quis na eternidade. O que dizer quando uma pessoa é curada? Porque Deus não determinou que aquela doença matasse ele, né? Então por que ele foi curado? Entende? É fácil entender isso, né? O problema está na nossa visão do acontecimento. É você que está dizendo que Deus determinou que a doença matasse alguém. Na visão de Deus, Ele determinou que a pessoa ficasse doente e que ela fosse curada. É um erro de visão, né? Você enxerga do jeito que quer e Deus enxerga do jeito que Ele quer, entende? Você que acha que o acidente foi um milagre ele ter sobrevivido. Mas não, Deus quis que acontecesse desse jeito. Aonde, dentro da história, acontecesse um erro humano e Deus salvasse a pessoa do erro humano. Entende? Então, não teve uma mudança na história. É você que não enxerga a história da sua totalidade. E Deus enxerga. Mas vamos ver aqui como é que Berkhof fala. Distinguimos entre providência geral e a especial, e nesta última, os milagres ocupam um lugar importante. Milagre é uma obra sobrenatural de Deus, ou seja, uma obra que Deus executa sem a mediação de causas secundárias. Ainda quando Deus aparentemente usa causas secundárias na execução de milagres, o que são causas secundárias na execução de milagres? Pode ser médicos, pode ser pessoas que oram, posição de mãos, né? O remédio é uma causa secundária, tá? Não pense que o remédio te curou, né? Deus que te curou, e para isso ele usou o remédio, ele fez você tomar remédio para ser curado. Então, não pense que o remédio te cura como se Deus não estivesse fazendo ele te curar, né? O médico é uma ação secundária e tudo mais, ó. Ainda quando Deus aparentemente usa causas secundárias, como disse, remédio, oração, tudo mais, na execução de milagre, ele age assim de forma tão extraordinária que tal obra é sempre algo sobrenatural. Há quem negue os milagres dizendo que quebram as leis da natureza, porém enfrentam um erro muito grave. As leis da natureza simplesmente representam a forma ordinária no método de ação divino. O que seria a ordem ordinária, né? Você nasce, cresce, adoece e morre. Essa é a ordem das coisas, a lei da forma ordinária das coisas. E aí o que acontece? Você nasce, cresce e morre. Houve uma quebra na lei da natureza, não houve? Então,
Parece que houve, né? Mas não, foi a providência de Deus que fez isso acontecer. Agora, quando a gente trata de milagre, vamos supor que um caso bem difícil de acontecer, mas que pode acontecer. Você nasce, cresce, se casa, tem filhos, não sei o quê, tem 89 anos e pega câncer. Pega câncer não, desenvolve um câncer. E aí, qual é a próxima ação ordinária da lei da natureza? Você morre. Não, mas de repente você é curado. Opa, foi uma quebra, né? Foi uma quebra, né? Porque naturalmente a pessoa morre depois do câncer, tão velho, né? Então, as leis da natureza simplesmente representam a forma ordinária do método de ação divina. O fato de que Deus geralmente haja de acordo com uma ordem definida não significa que ele não possa afastar-se da ordem estabelecida sem frustrá-la ou estorvá-la para efetuar obras extraordinárias. Por exemplo, qualquer pessoa ergue a sua mão e lança ao ar uma bola, a despeito da lei da gravidade e sem estorvá-la. Certamente os milagres não são impossíveis para o Deus onipotente. Além disso, os milagres são meios de revelação divina. Então o que acontece? Deus pode quebrar isso, né, pela sua providência. Não significa, porém, que ele não sabia que isso ia acontecer. Ele enxerga tudo e nós enxergamos um pedaço, tá? Então o milagre, ele não quebra a providência divina sobre alguma coisa. Pelo contrário, a providência para aquilo ali, a vontade de Deus para aquele acontecimento é diferente do natural que todo mundo está acostumado a pensar. Então, por isso que acontece. E acontece mesmo. Quando eu era pequeno, eu tive aquela doença que antigamente chamava de sopro no coração, né? E eu fui curado de sopro no coração. A igreja toda estava orando. E, cara, olha que coisa, né? Olha que coisa da minha cura. A igreja estava orando por mim. Eu tinha feito um exame eu tava sentindo um peso no coração, assim, um cansaço muito grande, né? E aí a minha mãe, eu tinha tipo 7, 8 anos, né? A minha mãe levou eu no médico, né? A gente não tinha dinheiro para pagar um médico particular. Deus colocou uma pessoa católica para pagar tudo para mim. E aquela pessoa pagou tudo para mim, tudo, católica, tá? E aí foi descoberto que era sopro no coração, né? E aí o médico falou assim, ó, vamos esperar passar um tempo, aí a gente vai marcar uma cirurgia para ele. Não tinha condições de pagar a cirurgia. Eu nem sei se a pessoa que cuidou de mim ia pagar a cirurgia. Agora preste atenção. Por um lado tinha uma igreja protestante orando por mim, por outro lado tinha uma católica romana pagando as coisas para mim. E era Deus que estava fazendo tudo isso acontecer, entendeu? E tecnicamente eu iria morrer por causa do sopro no coração. Quantas crianças morreram por causa disso, né? E acontece que no último resultado do exame já não tinha mais nada no meu coração. Eu cresci com o seguinte pensamento por causa dessa cura. Deus me curou para que eu fizesse coisas para Ele. Deus me curou para si. Olha só, como Deus trabalhou o tempo todo para me trazer até aqui, entendeu? É a providência divina. Você só enxerga depois, né? Mas acontece o tempo todo. É bom você ficar ligado no que está acontecendo. Pessoal, tratamos sobre a providência divina. Foi muito bom falar sobre isso aqui. Nosso próximo capítulo aqui na teologia sistemática é a doutrina do homem em relação a Deus, em sua relação com Deus, né? Primeiro ponto aí vai ser o capítulo 11, o homem em seu estado original, né? Vamos bater um papo aqui sobre isso, a origem da alma, o criacionismo, o homem como imagem de Deus e tudo mais. Espero que você continue acompanhando o canal, colabore com o canal, ore pelo canal, ore por mim, tá? Eu preciso de ajuda de vocês de todas as formas possíveis. Esse tema que eu estou trazendo, ele era da área de membros, mas eu quero agora colocar para vocês todos, eu quero que todos assistam o vídeo. E aí eu preciso, primeiro, que Deus continue fazendo isso em mim, e segundo, que você também colabore com o canal, tá bom? Então, enquanto Deus permitir, eu vou fazer isso aqui com vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês também. Fique com Deus, continue vendo vídeos aqui do canal, tem uma seleção de vídeos aqui para vocês, e até o próximo vídeo aqui. Tchau!